Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. Estamos aqui observando a capa do nosso livro, A Conquista da Matemática. Vamos começar a usá-lo, certo? A partir dessa aula. Esse livro tem uma linguagem muito boa, de boa compreensão para vocês, por isso ele foi escolhido, eu analisei bem ele. E com o auxílio dele, vocês verão que as aulas se tornarão mais fáceis. Além da explicação que eu estou dando online, vocês vão, eu dou a página do livro e vocês fazem a busca, a leitura e a pesquisa. O livro é uma fonte de pesquisa. O livro didático, ele não é a única fonte de pesquisa. Nós temos uma fonte de pesquisa muito importante, que é a internet. Mas o livro jamais ficará para trás. No livro nós temos uma fonte de pesquisa, nós temos atividades, portanto, a importância do nosso livro nesta hora de pandemia que nós estamos distantes e às vezes vocês têm uma dúvida, não tem como tirar. Naquele momento você recorre ao livro. Então vamos começar hoje a nossa aula falando sobre o número π. A história do número π. Aqui vocês estão observando um texto e esse texto eu vou ler para vocês explicando, mas vocês têm também no livro de vocês. Todas as pessoas sabem que o valor de π é 3,14 e mais qualquer coisa. E ele corresponde a uma razão, a razão entre o perímetro e o diâmetro de qualquer círculo. Nós sabemos, uma pausa aí para a explicação, que a razão é uma divisão. Quando a matemática fala a razão de alguma coisa, quer dizer, é a divisão de alguma coisa. Então, ele fala aqui, ele é correspondente a uma razão entre o perímetro e o diâmetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados, é a soma desse comprimento. Você vai somar, certo? Aquela parte dos lados de uma circunferência. Poxa, professora, como é que eu vou somar o lado de uma circunferência? Uma circunferência não é nada mais, nada menos do que uma corda feita em círculo. Se você cortar a circunferência, você abri-la, você tem a medida, você mede. Você pega um cordão, você faz um nó. Então, você coloca ele em cima da mesa, formando um círculo. Mas se você pegar esse nó e abri-lo, você tem a corda reta. Então, você pode medi-la. Então, o perímetro é isso, é a soma desse lado, é esse comprimento. E o que é diâmetro? Diâmetro é quando você pega um círculo e você divide ele ao meio. Diâmetro é aquele lado, certo? Que você cortou, apenas isso. Você cortou ao meio, você faz um círculo, certo? Você faz um traço no meio do círculo, dividindo ele em duas partes. Esse traço que você fez, dividindo esse círculo em duas partes, chama-se diâmetro e ele também pode ser medido. Então, vamos lá. Como π é a razão entre o perímetro e o diâmetro, o perímetro tem um comprimento e o diâmetro também. E a razão disso é o quê? É a divisão do perímetro com o diâmetro. Então, esse valor sempre esteve presente na natureza, esperando para ser descoberto. Mas quem o descobriu? Vamos lá. É difícil definir com precisão quem identificou a relação entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. Os primeiros vestígios escritos sobre o π datam por volta de 1900 a.C., antes os babilônios e egípcios tinham uma ideia do valor aproximado. Precisamente os babilônicos,
estimam o π em uma relação de 25 por 8. Olha aí a divisão, 25 por 8, 25 dividido para 8. Enquanto os egípcios chegaram a um valor de 256 dividido por 8. Já o matemático grego Arquimedes foi considerado a primeira pessoa a calcular o número π com mais precisão. Ele partiu da ideia de encontrar a área de dois polígonos encaixando na circunferência. Aí, um inscrito e um circunscrito, quer dizer, um dentro e um fora. Arquimedes não chegou ao valor exato, mas conseguiu uma boa aproximação. Ele usou polígonos de 96 lados para encontrar o valor médio de 3,1485. Observa, pessoal, que o número π, ele é um número que ele é infinito, ele não se repete, você não tem uma dízima periódica no número π. Observe agora a figura a seguir, certo? Observe agora a figura da circunferência. A circunferência, e ela está traçada pelo diâmetro. O que eu acabei de explicar agora, há pouco tempo, é exatamente como está aqui desenhado, a circunferência. A circunferência, quando você abre ela, você tem como encontrar a sua medida. E o diâmetro, quando você corta ela ao meio. Então, essa letra D de diâmetro é uma linha traçada, certo? Que divide a circunferência em duas partes. Agora, você observa agora embaixo, temos circunferência sobre o diâmetro. Quer dizer, isso é uma divisão. O valor da circunferência, onde tem esse nome circunferência, embaixo do traço tem diâmetro, que é o valor do diâmetro. É a medida que você vai achar do diâmetro. Quando você divide o valor da circunferência pelo diâmetro, vai ser igual a π. E o π, esse número π, ele vale 3,14. 159 infinitamente. Então, nós não vamos escrever as casas decimais, porque é impossível escrever as casas decimais de π. Ele é infinito. Mas a gente pode escrever 4, 5 casas decimais após a vírgula, depende do que nós estamos trabalhando. Geralmente, a gente trabalha com o número π com a calculadora. Observe essa figura ao lado, essa figura é apenas ilustrativa, ok? Vejamos agora uma definição para o número π. O π é a razão entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro na geometria euclidiana, que acabei de explicar. Ele é uma razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Razão é uma divisão. É um número irracional e é uma das constantes matemáticas mais importantes. Ele é um número irracional. A periodicidade dele não existe, ele não é uma dízima periódica. Todos os números que vêm após a vírgula são diferentes. Então, ele é um número irracional. Ele é empregado frequentemente na matemática, física e engenharia. Trabalhamos muito com o número π. A partir de agora que vocês estão conhecendo, sempre que vocês forem achar a medida de uma circunferência, é necessário vocês terem esse conhecimento, que o valor de π vale 3,14, etc. O valor numérico de π, trocando em suas primeiras cifras, é o seguinte. Olha só, só os primeiros números, olha só, π é aproximadamente, esse sinal não é igual, esse sinal é aproximado, porque seria igual se ele fosse finito, mas como ele é infinito, então esse é um valor aproximado. 3,141592, infinitamente. Portanto, a importância do número π, do conhecimento do número π, valendo lembrar que nós não utilizamos muitas casas decimais, porque nós sabemos que ele é infinito. Beleza? Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa aula. Então, temos aqui, para concluir a leitura do texto da página 13 e 19 do livro, vocês vão fazer a atividade da página 20. Pode usar a calculadora para fazer as divisões.
E coloque apenas 3 casas decimais após a vírgula nos resultados de vocês, porque é como eu disse, vocês vão trabalhar com o número pi. E correção no Tira Dúvidas de quinta-feira. Quinta-feira a gente conversa mais, tira mais dúvidas, tá certo? E tenham uma boa semana e até quinta-feira. Beijão para vocês.